Boa noite. Bom, eu sou arquiteta e urbanista por formação, mas por escolha eu sou também pesquisadora. E a pesquisa é muito apaixonante porque, apesar de ser uma coisa rígida, uma coisa exata, ela também é muito dinâmica. Chega uma hora que parece que a pesquisa toma vida própria, ela começa a caminhar pelas próprias pernas e parece que você está ali só para nortear os dados que vão surgindo. E o que me trouxe para o universo da pesquisa foi justamente o urbanismo. Eu percebi que a cidade condiciona a maneira como nós vivemos da mesma forma que nós condicionamos a nossa cidade. E aí, o que tem de tão importante nisso para ser pesquisado? Bom, a ONU descobriu em 2010 que, pela primeira vez na história da humanidade, a maior parte das pessoas viviam em cidades. Quer dizer, o Brasil também seguiu essa mesma tendência e hoje 90% dos brasileiros moram em zonas urbanas. Ao longo da história, uma série de atrativos trouxe as pessoas para a cidade. Quer dizer, água encanada, esgoto, internet, telefone, mobilidade, tudo isso foi fazendo com que cada vez mais esse fluxo aumentasse. Estima-se que hoje no mundo, basicamente, a cada semana, as cidades recebam 1 milhão de novos moradores. E aí a gente se pergunta, para onde que vai essa gente toda? Bom, para responder essa pergunta, eu precisei entender que a relação entre o número de pessoas em uma determinada área e a área dessa cidade se chama densidade urbana. E é engraçado porque ela pode ser a chave de todos os problemas da cidade. Ainda que esses problemas tenham a ver com aqueles benefícios que eu falei. Quer dizer, a gente tem hoje o problema da falta de água, o problema do esgoto, o problema da mobilidade, do transporte público. E aí, nessa hora, vocês devem estar se perguntando, tem alguma coisa errada? Como é que a densidade urbana pode ser a chave para resolver problemas criados, teoricamente, por ela mesma? Bom, pesquisando eu descobri que no estudo dos centros urbanos nada é exato. Então, para isso, para entender melhor essa relação, eu precisei escolher um estudo de caso, que é a cidade de Cascavel. Obrigada. A região onde está a cidade de Cascavel, ela começou a ser povoada em torno da década de 30, década de 40, principalmente pelos colonos que vinham do sul procurando melhores qualidades de vida, melhores condições de vida. Na década de 50, então, ela é emancipada, e na década de 60 acontece uma grande explosão do seu crescimento. A cidade passa a ter 34 mil habitantes, quando antes havia apenas 4 mil. E aí a gente começa a se perguntar qual é, então, a função da densidade nisso tudo. Bom, com esse crescimento, precisou organizar todo esse espaço. Começou a ser necessário leis de gestão que ordenassem isso tudo. E nesse momento, mais precisamente na década de 70, ninguém mais, ninguém menos que Jaime Lerner, eleito recentemente o segundo maior urbanista do mundo, foi contratado para fazer o primeiro plano diretor da cidade de Cascavel. O plano diretor nada mais é do que um documento com um conjunto de ações que vão nortear, então, esse desenvolvimento. Já na década de 70, nesse documento, Jaime Lerner entende a questão da densidade urbana e a sua importância, e ele mesmo propõe que o adensamento da cidade acontecesse ao longo da avenida principal, a Avenida Brasil. Dessa forma, a intenção seria evitar com que as periferias fossem povoadas de maneira irregular e também otimizar toda a infraestrutura que já existia no centro da cidade. Contudo, infelizmente, nem sempre o crescimento acontece conforme o planejado, e o que a gente viu ao longo das décadas foi uma sucessão de expansões no perímetro urbano. Bom, o que a gente percebe é que, principalmente na primeira metade da década de 70, esse crescimento foi muito maior, e depois, ao longo dos anos, ainda que tenha sido um pouco mais freada, essa expansão continuou. E é aqui que entra um elemento, em grande parte, responsável por esse cenário, que é a especulação imobiliária. A especulação imobiliária nada mais é do que um estoque de imóveis. Quer dizer, é um grande número de terrenos, de propriedade de um pequeno número de pessoas, cuja única função é esperar que ele se valorize. Quer dizer, é esperar a hora certa de vender pelo melhor valor possível. E com esse cenário, hoje, Cascavel possui aproximadamente 20 mil vazios urbanos,
20 mil lotes vagos dentro do perímetro urbano da cidade sem qualquer uso. Vocês percebem onde eu quero chegar? É muito espaço vazio e a cidade insiste em aumentar. Quer dizer, há 2 semanas atrás, curiosamente, foi aprovada uma nova proposta de lei para uma nova expansão no perímetro urbano. Então, esse desenho ainda vai ganhar alguns quilômetros quadrados de área. E nessa relação, então, de densidade urbana, vazios urbanos, o que eu pude perceber nas minhas pesquisas é que o principal reflexo disso tudo está no nosso bolso. O próprio Jaime Lerner falou que essa série de expansões gerou, entre outras consequências, principalmente um maior custo de infraestrutura para a cidade. E a relação, a priori, é muito simples. Se você tem uma determinada área povoada por um número X de pessoas, essas pessoas vão dividir entre si os custos dessa infraestrutura. Agora, se essa mesma área é povoada por um número menor de pessoas, obviamente vai ficar mais caro para todo mundo. É uma coisa quase lógica, mas a rede de infraestrutura ela é linear. Quando há no meio do caminho um vazio urbano, essa rede ela não pode pular esse vazio urbano e continuar para abastecer os demais imóveis. Isso faz com que esse terreno vazio se apresente como uma distância muito maior a ser percorrida para essa rede para atender toda a população periférica. E aí a gente tem o seguinte cenário: os vazios urbanos versus a função social da cidade. Mas o que é essa função social da cidade? Isso é uma garantia via legislação federal, através do Estatuto da Cidade, e afirma que, através do plano diretor, a cidade tem que fornecer para os seus moradores qualidade de vida, justiça social e possibilidade de desenvolvimento. Agora pensem comigo, um monte de vazios urbanos no centro da cidade, parados, sem atividade alguma, fazendo com que a população tenha que se deslocar cada vez mais para a periferia, e nada contribui para a qualidade de vida. É só a gente pensar quanto tempo as pessoas dos bairros mais distantes passam no transporte público, que muitas vezes nem é efetivo, para chegar nos seus trabalhos, que normalmente fica no centro da cidade. E isso, além de não ter a ver com qualidade de vida, está muito longe de qualquer senso de justiça social. Além disso, os próprios vazios urbanos, eles se colocam como obstáculos para o desenvolvimento. Quer dizer, a gente tem uma área onde poderia estar acontecendo qualquer tipo de atividade, mas ela está parada, só esperando com que o seu dono consiga o melhor momento do mercado para vender e ter o seu melhor lucro. E aí, um grande desafio das minhas pesquisas também foi entender de que maneira a gente pode sair desse cenário para um cenário desejado. A gente já conhece o cenário atual. 2 coisas aqui são essenciais. A primeira é o planejamento. Através do planejamento vão ser organizadas uma série de ações que vão proporcionar uma direção mais clara e mais viável para um determinado cenário desejado. Só que o planejamento por si só, como a gente já viu, não faz milagre. E aí entra o segundo fator, a participação. Para cada uma daquelas expansões de perímetro urbano que eu mostrei nos slides anteriores, foi feito um projeto de lei. E esse projeto de lei foi aprovado. O que acontece é que antes desse projeto de lei ir para o legislativo, para ser aprovado, enfim, ele passa sempre por audiências públicas. Nessas audiências, nós, a população, nós temos o direito, e eu diria mais, eu diria que nós temos o dever de participar e de nos expressar, e dizer se nós concordamos ou não. E mais que isso, a gente tem direito a voto nas audiências públicas. Ou seja, sem participação não adianta nada um planejamento. Mas aí a gente pensa assim, não é problema meu, né? Mas, gente, como eu disse, a cidade ela condiciona a maneira como nós vivemos. Então, sim, a cidade ela é problema meu. A cidade é um problema nosso. E aí a grande pergunta que fica, será que falta espaço para mais gente? Será? Não. O que falta é a gente pensar em qualidade de vida, justiça social e desenvolvimento. O que falta é a gente ocupar os espaços que já existem. Obrigada.